Vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 21. Oi, Leila, bem-vinda. Fica com a gente o tempo que você puder. A gente vai meditar no Salmo 21. Nós meditamos no Salmo 20 na semana passada, né? E hoje nós vamos meditar no Salmo 21. O Salmo 21 tem uma passagem muito forte ali entre os versos 7, entre os versos 8 e 11, que fala exatamente do juízo de Deus, que é obviamente alguma coisa que é meio intragável, né, para a sociedade. E a gente vai meditar então nesse Salmo. Salmo 21, vamos ver Cristo no Salmo 21, né? Vamos ver Cristo, né? Na verdade, a Bíblia toda fala de uma única pessoa e ela fala de Cristo. O Pai exalta o Filho é o nosso Redentor, que pagou o preço da nossa salvação, que nos substituiu na cruz do Calvário. Portanto, toda a Bíblia, mesmo antes da vinda de Cristo, toda a Bíblia aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o que a palavra de Deus faz é apontar para Cristo. E o nosso desejo é que Deus abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos amar a Cristo, compreender a grandeza, a profundidade, a dimensão desse mistério maravilhoso da glória de Deus revelada no seu Filho Jesus Cristo. Irmão, cristão, nós não temos mérito, nós não somos bons o suficiente, Cristo é bom. E a grande propósito da palavra de Deus não é trazer para a gente um ensino moral, um ensino... O grande propósito da palavra de Deus é nos mostrar a face do Senhor Jesus Cristo. Estaremos diante da presença dele, adorando a sua face, contemplando a sua beleza eternamente. Os poucos dias que nos restam por essa terra, né? Sejam lá muitos anos ou menos anos, que a gente possa aproveitar cada momento para conhecer do Senhor Jesus Cristo. As pessoas dizem assim, né? A vida é curta, a gente tem que aproveitar. Pois é, a vida é curta, a gente tem que aproveitar para conhecer o nosso Senhor e para ter prazer nele. Eu ia perguntar se vocês viram uns óculos por aí, mas eu já achei. Vamos abrir em Salmo, no livro dos Salmos, nós vamos ler o Salmo número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Como alegra e exulta, né? São paralelismos, né? Duas frases que querem dizer a mesma coisa para dar força e para dar ênfase a essa alegria do rei na salvação de Deus, né? Então, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfez-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, grande é a glória da tua salvação para o rei, para a pessoa que está orando, né? De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Verso 7 do Salmo 21. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porque lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles como o teu arco. O verso 13, então, encerra o Salmo 21, dizendo: Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Bom, a gente começou falando que esse salmo, para muitos comentaristas, né, e de fato faz sentido, se você for perceber, a gente viu na semana passada o Salmo 20, o Salmo 21 então seria uma sequência do Salmo 20. Não é assim, não é porque todos os salmos são uma sequência do outro, né, mas eu digo, o tema do Salmo 21
correspondente com o tema do Salmo 20. A gente viu na semana passada o Salmo 20, lembra? Só dando uma olhadinha lá rapidamente, olha, o verso 1º do Salmo 20 começa lá dizendo: o Senhor te responda no dia da tribulação e o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Ou seja, que seja assim, que aconteça dessa forma. E a gente falou lá que o Salmo 20 era um salmo muitas vezes entoado quando o rei ia para as batalhas, né? O rei de Israel, quando ele ia para as batalhas. Então o Salmo 20 era essa súplica, né? pela segurança de Deus na proteção do rei. No caso Davi, né? O Salmo 21, então, percebe a linguagem do Salmo 20? Que o Senhor faça isso, é isso que ele está dizendo, né? Que aconteça dessa forma, que o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, né? Do seu santuário te envie socorro, te dê a vitória. No Salmo 21, o que nós temos é uma celebração pelo acontecido, ou seja, já aconteceu. E aí, por isso ele está dizendo, então, voltando para o Salmo 21, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Ou seja, é uma constatação, o Senhor já fez, e agora a gente está rendendo graças ao Senhor. Salmo 20, uma súplica pela vitória do rei. Salmo 21, um louvor, uma louvação, né? uma palavra técnica chamada doxologia, uma adoração a Deus, em gratidão a Deus, pela vitória dada ao rei. Vale lembrar, né, que o rei a que se referem os salmos, nesse primeiro momento, é Davi. É óbvio que toda a palavra de Deus se refere a Cristo, conforme a gente está dizendo, né? Então, posteriormente, ou num sentido mais essencial, mais profundo, o Salmo está apontando para Cristo, para Jesus, aquele que veio, na verdade, 900 anos depois da própria composição dos Salmos. Então, nesse primeiro momento, o Salmo se refere a Davi. E por que esse zelo com o rei? Por que o povo tem esse zelo com o rei? Já falamos também algumas vezes, né? Porque, veja, o rei é a representação do povo. A vitória do rei é a vitória do povo. Se o rei perde a batalha, o povo todo é sucumbido, né, diante da opressão dos inimigos e dos adversários. Então é isso, é um povo que vive em guerra, né? Vive em guerra com os filisteus, vive em guerra com os amonitas, com os moabitas, com os heteus, com os heveus, com os girgazeus, enfim, com os povos ao redor. É um povo de Israel, um povo que vive em guerra contra os outros povos e que a vitória sobre os outros povos é, portanto, a vitória do povo. De que povo? Desse povo que é o único povo na terra que conhece Yahvé, que conhece Jeová, ou Javé, né? Que conhece o Senhor, que conhece o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Portanto, o Deus de Israel, ele diz, eu sou o Deus de Israel, eu não sou o Deus do Moabita, do Amonita, do Eteu, do Eveu, do Filisteu. Então, o Senhor dá a vitória ao seu rei. E a gente já explicou isso várias vezes também, né? Ou seja, por que Deus escolheu Israel? Porque, na verdade, Israel é um povo que vai passar pela história, nos seus altos e baixos, nas suas vitórias e nas suas derrotas, vai passar por cativeiros, vai ser derrotado por assírios, vai ser derrotado pelos babilônios na época de Nabucodonosor, depois vai viver um outro tipo, então vive o cativeiro, né, babilônico, depois vive o cativeiro medo-persa, e depois depois do ano 700 para diante, nunca mais o povo de Israel teve um rei autônomo. Tanto que no período de Jesus, né, estou falando que desde os anos 600 a.C., 590 a.C., desde do acontecimento do cativeiro babilônico com Nabucodonosor, né, você conhece a história lá, o profeta Daniel fala muito isso, né? O povo de Israel nunca mais teve um governo autônomo, com um rei que efetivamente mandasse. Na época de Jesus, você lembra, Israel tinha lá o rei Herodes, mas que não era um rei de Israel, né? Na verdade, era um mandatário de Roma. A própria Palestina, Israel, fazia parte, na verdade, de um império muito maior, que era o Império Romano, né? Mas então a gente está falando de um tempo muito anterior, né? Está falando aqui mais ou menos do ano 900 a.C., quando Israel ainda está travando suas batalhas, e agora o rei volta da sua conquista, do seu combate, dizendo que, bom, o rei venceu. Israel venceu o tal combate. Por isso a alegria do povo
ao dizer para Deus: louvamos o teu nome, Senhor, porque tu deste força ao rei. O nosso rei, no caso aqui Davi, né, se alegra na tua presença. Era um salmo também usado num primeiro momento por Davi, se de composição de Davi ou se da coletânea de Davi, não sabemos. O fato é que eram palavras de Davi. Se foram palavras da sua composição ou não, o fato é que eram palavras que ele usava, né? Eram palavras que ele usava para adorar a Deus. Então, palavras que traduziam o coração de Davi também, né? Porque quando a Bíblia diz assim, Salmo de Davi, ela não quer dizer necessariamente que é da composição de Davi, mas que certamente é do uso. Muitos são da composição de Davi. Sabemos que Davi era compositor também, né? De salmos, de hinos, de louvores a Deus. Mas ainda que não tivesse sido ele que tivesse composto especificamente esse salmo, de fato, esse era um salmo que também era dos seus lábios, né? Era também que traduzia a sua afeição diante do Senhor. Então, o Salmo 21 começa dizendo isso, né? Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Por isso, então, a ideia de que o Salmo 21 seria um complemento do Salmo 20. O Salmo 20 é oração pela vitória, e o Salmo 21 é uma louvação, um louvor por conta da vitória, né? A vitória já dada ao rei. Bom, então a gente divide o Salmo aqui em 3 partes, muito simples, assim, não equivalentes em termos de texto, né? de conteúdo, de volume, né? Mas a gente divide o Salmo aqui em 3 partes. Do verso 1 ao verso 7 é um pleno louvor diante de Deus, no reconhecimento desse socorro de Deus na vitória do rei, dessa concessão que Deus fez ao pleito, né, ao pedido do rei, que o rei é, portanto, o representante do povo, ou seja, da vitória ao rei é da vitória ao povo. Então, isso é do verso 1 ao verso 7, uma adoração diante do Senhor. Do verso 8 ao verso 12, uma constatação do juízo de Deus, porque veja, essa também é a ideia, né? A vitória do rei é o juízo de Deus sobre os opressores do rei, sobre os inimigos do rei, né? Então, do verso 8 ao verso 12, é esse relato, o relato de Deus exercendo o juízo, né? A ira de Deus, né? O juízo de Deus, a justiça de Deus sobre aqueles que o odeiam. Essa expressão é forte, né? Está lá no verso 8, né? No verso 8 do Salmo 21, a gente está vendo o Salmo 21, os irmãos estão chegando aí agora. Geraldo, bem-vindo aí. Rodrigo, bem-vindo, fica com a gente aí o tempo que você puder. Mas essa é a expressão, a gente vai tentar passar por elas, né? Mas basicamente, então, a divisão do verso 1 ao verso 7, um louvor a Deus, do verso 8 ao verso 12, a manifestação do juízo de Deus, e o verso 13 é como se o salmista estivesse dizendo, eu não tenho reclamação nenhuma de tudo que foi dito, eu não tenho contestação nenhuma de tudo que foi mencionado. Pelo contrário, tudo o que foi mencionado Senhor, é a manifestação de que o Senhor se exalta. O Senhor não me pediu conselhos se devia ou não exercer juízo sobre os inimigos. O Senhor não me pediu conselhos se devia ou não dar vitória ao rei. O Senhor deu vitória ao rei pela tua graça. E o Senhor consequentemente, algum povo perdeu, né? Pessoas morreram, e a morte dessas pessoas é a justa ira de Deus, é o exercício do juízo de Deus sobre as pessoas. Não se choca com isso, não, né? Então, por isso o verso 13 encerra dizendo, tá ótimo, Senhor. Não é que um servo de Deus tenha prazer na morte do outro porque tem prazer na vingança. Mas um servo de Deus tem prazer em ver a ação de Deus na sua justiça, na sua redenção e no exercício da sua justiça. Quem é o vaso para questionar contra o que o oleiro está fazendo, né? Essa é uma das máximas que a gente encontra lá em Romanos, no capítulo 9. A injustiça da parte de Deus, né? Esse é o questionamento lá em Romanos 9, né? A palavra de Deus, de maneira nenhuma, né? Acaso não tem o oleiro, né? O oleiro, aquele que manuseia o barro, não tem o oleiro o direito de fazer o que ele quer daquilo que é dele? Acaso pode o vaso, né, olhar para o oleiro, para quem o modela e diz não faz desse jeito, né?
Então, essa é a humildade, né, do servo de Deus lá em Romanos, no capítulo 9, e essa é a humildade nossa. Muitas coisas na palavra de Deus vão nos chocar. E elas vão nos chocar porque os nossos corações são distantes da mente do Senhor. É assim que a gente encontra em Isaías, no capítulo 55, né? O verso 6 de Isaías 55 buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Mas logo a partir do verso 7, então, diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Enfim, busque o perdão de Deus, ele é rico em perdoar, né? E aí Deus vai dizer assim: porque os vossos pensamentos não são os meus, os vossos caminhos não são os meus, como os céus são mais elevados do que a terra, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos e os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Um servo de Deus, ao olhar para a palavra de Deus, não cabe a ele questionar, dizer isso não pode estar certo, isso não pode estar certo. É a humildade de um servo de Deus dizendo: Senhor, tu sabes muito melhor do que eu, tu sabes de todas as coisas. Por isso é que não cabe a um servo de Deus, é uma situação muito comum, né, vista entre as pessoas, né, de uma maneira geral, elas dizerem assim: eu gosto muito da Bíblia, eu concordo com a Bíblia, eu só não concordo com tudo. Tem parte que eu concordo, tem parte que eu não concordo. O que essa pessoa está dizendo? Essa pessoa está dizendo assim: o meu coração tem critérios. Aquilo que passa pelo critério do meu coração, eu concordo. Aquilo que não passa pelo critério do meu coração, então eu não concordo. Então veja, na verdade uma pessoa que diz assim, ela não concorda com a Bíblia. Ela concorda com ela mesma e faz da sua leitura da palavra de Deus aquilo que o crivo da sua justiça, do seu juízo, né, do seu próprio juízo, aceita ou não aceita. Um servo de Deus jamais parte para a palavra de Deus assim, ainda que ele veja passagens espinhosas, difíceis de compreender. No mínimo, ele busca a sua humildade, diz: Senhor, se não compreendo hoje, um dia compreenderei, que o teu Espírito vá me revelando dia a dia, sem ideia do Espírito revelar, né? Ou seja, uma palavra, uma passagem lança luz sobre outra. Se hoje eu li alguma coisa que não compreendi bem, daqui a um mês eu vou ler outra coisa, né? A ideia é um dos princípios da compreensão da Bíblia, né? Chamado hermenêutica bíblica, né? Interpretação da Bíblia. Esse é um princípio fundamental da interpretação bíblica, né? Da hermenêutica bíblica, que é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Uma passagem mais espinhosa, mais densa, assim, mais difícil, mais obscura, continua vivendo com temor do Senhor, com vontade de conhecer a Deus. Lá daqui a algum tempo, você mantendo a sua devocional, fazendo a sua leitura regular da palavra de Deus, lá daqui a algum tempo você vai encontrar uma passagem que vai te lançar luz sobre ela. Aquela vai te lançar luz sobre essa passagem que você não compreendeu hoje. Ou você vai ouvir uma mensagem, né, participando ativamente da sua igreja local, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, né, do seu pastor, ou participando dos estudos bíblicos, da escola dominical, enfim, do grupo de células. Cada igreja tem um modelo, né? Enfim, seja como for, dos círculos de estudo bíblico. Aquilo que você não compreende hoje, com o tempo vai desanuviando, né? Com o tempo vai clareando, Deus vai lançando luz sobre passagens mais obscuras. Eu reconheço que essa passagem do verso 8 ao verso 12, por exemplo, ela pode ser muito densa e muito difícil para as pessoas, de uma maneira geral, acolherem, né? Porque, sobretudo por isso que a gente parte de um princípio de que todos nós somos bons, né? A gente se compara uns aos outros e a gente fala: eu não sou tão mal quanto o outro, quanto outros. Então, às vezes uma passagem como essa, que fala de juízo de Deus, fica para nós um pouco difícil. Mas é isso mesmo. O que a Bíblia vai dizer é que nenhum de nós merece a graça de Deus, que nenhum de nós merece a presença de Deus, a comunhão com Deus, nem o povo de Israel, nem o povo cristão, nenhum de nós merece nada disso, né? Se nós temos comunhão com Deus hoje, é tão somente pelo favor de Deus, tão somente pela graça de Deus. Essa é uma das dificuldades de compreender a ideia da eleição, da predestinação, né? Deus predestinou um povo para si, Deus elegeu um povo para si. Isso parece injustiça, né? Porque a gente sempre parte do seguinte princípio: todos merecem, e, portanto, se Deus só escolhe alguns, ele está sendo injusto.
Isso seria verdade. Se todos merecessem e ele só escolhesse alguns, ele estaria sendo injusto. Mas não é desse princípio que nós partimos, né? Que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina um outro princípio. O que a Bíblia ensina é que ninguém merece. Se Deus exercesse o juízo, a condenação e mandasse todos os seres humanos para o inferno, ele estaria sendo justo. Porque todos os seres humanos insultam a grandeza de Deus, insultam a santidade do Senhor. Se ele fizesse isso, seria uma justiça perfeita. Mas ele preferiu não fazer isso. Então ele preferiu derramar a sua ira sobre o seu Filho, sobre Cristo. Aí sim, né, o Salmo vai mostrar, ele é o nosso rei, ele é o rei que venceu. Deus preferiu derramar a sua ira sobre o seu próprio Filho, para que pudesse assim redimir, salvar aqueles que ele escolheu. Portanto, um servo de Deus olha para uma passagem como essa e ele não fica assim, meu Deus, que coisa chocante. Verso 8 do Salmo 21, né? Para quem está entrando aí, a gente contextualizar essa passagem mais difícil, né? A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Que palavra mais dura, né? Ainda mais nos dias de hoje, que tudo há uma hipersensibilidade com tudo que é verdade, né? E expressões, tudo é chamado de expressão de ódio. Aqui a palavra é essa, inclusive, né? Verso 8 ao 12 do Salmo 21. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará todos os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Essa passagem, a gente pode pensar que passagem dura, né? Mas um servo de Deus diz, eu entendo, Senhor. Todos nós merecemos isso. Né? Se o Senhor deu vitória ao teu rei e a um determinado povo, em detrimento de levar essa justiça tua, essa justa ira de Deus, a indignação de Deus, né? Esse juízo de Deus sobre outros povos, nossos corações se acomodam, se aquietam ali no verso 13. Quem somos nós para questionar a Ti? Exalta-te, Senhor, exalta-te na Tua força. O que nós faremos nós cantaremos e louvaremos o Teu poder. Não entraremos em choque contigo, não entraremos em conflito contigo. Isso não significa dizer que você vai odiar o próximo, né? Mas isso significa dizer que você vai amar a justiça de Deus. Mas vamos voltar um pouquinho, dar um passinho antes aqui, né? Os versos, do verso 1 ao verso 7, tem um versículo que eu gostaria de destacar, que é o verso 2. Se você for ver o verso 2, ele tem uma correspondência com o verso 4 do Salmo 20. Então, na semana passada, quando nós meditamos no Salmo 20, a gente se deteve ali um pouquinho no verso 4, porque o verso 4 tem uma expressão muito perigosa, né, para um coração não regenerado. O verso 4 tem uma expressão muito perigosa para um coração egoísta, para um coração ensimesmado, para um coração mesquinho, para um coração vil, para um coração que acha que tudo gravita em torno de si, né? Porque o verso 4 do Salmo 20 diz assim, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. E a gente meditou então na semana passada mais detidamente sobre isso, né? Quer dizer, o que é isso? Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. E a gente tratou desse tema lá naquela época, né? Na semana passada, dizendo, olha, não são os egoísmos, as vaidades, os orgulhos, as ambições que você tem. Deus não tem compromisso com o seu orgulho, com a sua vaidade, com as suas ambições, com os seus anseios. Ele não tem compromisso com isso. Né? Nós não somos, a vida não é sobre nós, a Bíblia não é sobre nós. Ao dizer isso, ele está falando de algo muito mais sublime, algo muito mais elevado. O que ele está dizendo é, conceda-te segundo o teu coração, é muito mais assim, que Deus mude o teu coração, o meu coração, para que nós passemos a ansiar por aquilo que é da vontade de Deus. Então a gente viu aí que uma expressão parecida com essa está no Salmo 37, no verso 4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então a pessoa fica,
a pessoa está cheia de egoísmo, vaidade, orgulho, sei lá, ambições dentro de si, e ela acha que pode usar uma expressão como essa para dizer, então eu vou fazer alguma dança de urso, né? Eu vou de alguma maneira chamar a atenção de Deus com alguma coisa que pode agradá-lo, a fim de que ele possa então ter uma dívida comigo e corresponder aos meus anseios. Não é isso, né? Quando o Salmo 37, verso 4 diz isso, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, ou mesmo aqui no verso 4 do Salmo 20, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Quem nos ajuda, quem nos socorre, você vai ver que passagens parecidas com essa, a gente encontra, por exemplo, em João, no capítulo 14, no verso 13, né, quando Jesus vai dizer, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Ou em João, no capítulo 16, verso 24, né, até agora vocês nada têm pedido em meu nome, já palavras de Jesus, né, peçam em meu nome para que vocês sejam ouvidos, né, e atendidos. Mas a gente percebeu que a nossa maior compreensão de toda essa cadeia de versículos que a gente está citando aqui, está lá na primeira epístola de João, não no Evangelho agora, mas lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 14, que vai dizer assim, essa é a certeza que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, se pedirmos alguma coisa a Ele, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, Ele então nos atenderá. Então, muito longe de ser assim, de termos essa compreensão pecadora, né, pecaminosa, de achar que nós manipulamos a vontade de Deus com os nossos anseios, com nossas ambições. Não é nada disso. Então, o que é o conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios? É muito mais assim, que Deus mude o teu coração para que o seu prazer seja nele e não nas coisas que Ele pode dar. Que o seu prazer seja nele, na vontade dele, porque aí você vai estar num palácio, num lugar confortável, ou mesmo numa masmorra, né, fedorenta, e você vai dizer, está tudo bem, Senhor, se essa é a tua vontade, eu me alegro na tua vontade. Então é esse o sentido, é com esse olhar que a gente olha para o verso 2. O olhar de alguém que... Porque o verso 2 do Salmo 21, né, que é o que a gente está lendo agora, que eu falei que tem correspondência com o verso 4 do Salmo 20, o Salmo 20 é uma súplica, Salmo 20, verso 4 é uma súplica, e o Salmo 21, verso 2 é a constatação da súplica atendida, né? Então, o Salmo 21, verso 2 diz assim, satisfez-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Se pedimos alguma coisa ao Senhor, que é de acordo com a vontade do Senhor, né, que é para a glória de Deus, né, que é para o engrandecimento do nome do Senhor, Ele dará. E aí nós vamos ficar felizes, não porque algo aconteceu, mas porque o nome dele foi honrado, foi glorificado. Se pedimos alguma coisa ao Senhor e Ele nos nega, nós vamos entender, é porque negando o Senhor honrou o teu nome, então meu coração se alegra, ainda que o Senhor não tenha me dado aquilo que eu originalmente tinha pedido. O Senhor faz o meu coração se acomodar, se aquietar com a resposta que tu estás me dando, e o meu coração se alegra, porque o meu coração não vai se alegrar com o que tu vais me dar ou não, mas o meu coração vai se alegrar de ver o Senhor honrando o teu próprio nome. Então entendo, Senhor, que o Senhor honrou o teu nome com essa resposta que veio, positiva ou negativa, mas o Senhor honrou o teu nome, e é nisso que os nossos corações se alegram. Por isso o verso 13 é a nossa âncora aqui, né? O nosso ponto focal aqui do Salmo 21, né? Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então o salmista está dizendo, o Senhor deu a vitória ao rei, foi da tua vontade dar a vitória ao rei, dando a vitória ao rei, o Senhor deu a vitória a Israel, dando a vitória a Israel, o Senhor exaltou o teu nome. Essa é a nossa alegria. Do verso 8 em diante, então, esse tema espinhoso da justiça de Deus vindo sobre aqueles que o odeiam. Vamos nos deter um pouquinho, então, nesse tema aí da justiça, do juízo de Deus. Muitas pessoas dizem assim às vezes, né? Eu vejo Deus diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É como se no Antigo Testamento a visão fosse de uma característica muito mais severa de Deus do que no Novo Testamento. Afinal de contas, no Novo Testamento, Jesus vem falando de amor, Jesus vem falando de acolhimento, Jesus vem falando de aproximação com o pecador, inclusive com outros povos, né? Mas essa é uma visão
essa é uma visão falha, assim, essa é uma visão muito superficial. Jesus é muito severo no Novo Testamento. Então Jesus não é só aquele que fala perdoem, Jesus não é só aquele que fala amem os vossos inimigos, ele fala isso, perdoem, amem os vossos inimigos, olha com misericórdia, oferece outra face, se querem te levar uma túnica, dá as duas, né? Abre mão. Mas ele é muito severo, Jesus é muito severo e Jesus fala de uma severidade eterna, né? Jesus fala de inferno, Jesus fala de choro e ranger de dentes. Então, por exemplo, convido você a abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a gente vê... acho que é fazendo barulho. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vemos ali 7 parábolas, né? Mateus, capítulo 13 de Mateus é um capítulo das parábolas, né? Começa ali com a parábola do semeador, depois ele vai para a parábola do joio e do trigo, depois ele vai para a parábola do fermento, depois ele vai para a parábola da grande pérola, né? do tesouro oculto no campo, depois da grande pesca. E quando Jesus, e você conhece a parábola do joio e do trigo, né? Jesus vai dizer assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente, mas que foi dormir, foi deitar. E enquanto isso veio um inimigo e semeou joio no meio da boa semente que ele plantou. Quando as ervas começaram a brotar da terra, aquele que plantou a boa semente achou estranho, falou, é estranho, nós plantamos trigo, nós não plantamos joio. Essa foi uma parábola, né? Essa foi uma história que Jesus contou, né? Não foi um acontecimento de fato, uma história que Jesus contou. E aí ele vai dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar o joio para que o trigo possa crescer forte, né? É lógico, há uma lógica nisso. Se deixar joio e trigo crescendo juntos, eles vão concorrer pelo nutriente do solo, né? E aí o dono da terra falou o seguinte, não, deixa que eles cresçam juntos, porque eles são parecidos. Né? E é possível que, a fim de arrancar o joio, você acabe arrancando o trigo também. Então deixa que eles cresçam juntos, quando eles estiverem maiores, as diferenças serão mais claras. Então sim, tomaremos do joio, ataremos em feixes e os lançaremos na fornalha, no fogo. Né? Os discípulos então perguntaram, Senhor, o que quer dizer essa parábola? E aí Jesus explicou, olha, o campo onde a semente foi lançada é o mundo, né? A sociedade, é o mundo. Ali são plantados os filhos de Deus, mas ali também é plantado o joio. E aí ele vai dizer, a semente de trigo é a boa semente, a semente do Evangelho que o Senhor planta no coração das pessoas. Mas vem também o inimigo e planta o joio no meio do trigo. E aí Jesus vai dizer assim, deixa que eles cresçam e a colheita a que me referi, quando as duas hortaliças já tiverem tamanho suficiente para serem claramente distinguíveis, essa colheita é o seguinte, os anjos do Senhor virão, recolherão essa semente, né? Recolherão esses que com o joio se identificam e os lançará no lago de fogo, em enxofre, onde haverá choro e ranger de dente. Ou seja, essa é uma palavra de Jesus, né? Essa é exatamente uma palavra de Jesus. A gente encontra essa palavra, então, exatamente essa frase, né? Ali haverá choro e ranger de dente. Tanto em Mateus, no capítulo 42, quanto em Mateus capítulo 13, verso 42, quanto em Mateus, no capítulo 13, verso 50. Mas agora falando de peixes, numa outra parábola, na sequência das parábolas, né? Mateus lá tem, como falei, são 7 parábolas lá, né? E depois a última parábola, então, é a parábola do peixe. De um pescador que traz muitos peixes grandes e de todo tipo. Essa expressão é rica também, que está lá em Mateus, né? De todo tipo, ele traz de todo tipo. Mas aí, trazendo para a praia, depois ele separa os que são aproveitáveis e os que não são, então ele pega e os lança, e aí a expressão é a mesma. A frase que está no verso 42 de Mateus 13, se referindo à parábola do joio e do trigo, é a mesma frase que está no verso 50 de Mateus 13, se referindo agora a outra parábola, que é a parábola da grande pescaria lá, né? E os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá choro e ranger de dente. Palavras de Jesus, né? E talvez essa seja uma dúvida nossa, né? Eu queria
Eu gosto muito do Jonathan Edwards, né? Quem a gente está aqui algum tempo junto, né? Já sabe, Jonathan Edwards é um teólogo puritano do século XVIII, né? Ele é de 1703, viveu de 1703 a 1758, um clássico dele, brasileiro, pelo menos traduzido para o português, é o Afeições Religiosas, né? Mas nem é daqui que eu vou tirar a citação que eu vou ler com vocês aqui, né? É do John Piper, né? É do livro do Piper, do Graça Futura. Então o John Piper cita uma outra obra do Edward, do Jonathan Edwards, uma outra obra que, bom, eu não saberia traduzir aqui, né? Mas nem sei, eu acho que nem tem em português. The End of the Wicked, Contemplated by, enfim, alguma coisa assim. E aí ele, porque é um pouco chocante, mas não é chocante. Seria alegria para um cristão ver o juízo de Deus exercido na alienação eterna daqueles que não foram alcançados pela graça de Cristo. Por que nós haveríamos de nos alegrar nisso? Ora, essa não deve ser uma alegria nossa, né? E aí o Edward trata de um tema bastante interessante, né? Resumidamente, você vai ver que a gente vai ler aqui, para não perder a riqueza da palavra do Edward, mas resumidamente ele vai dizer o seguinte: a nossa alegria não é porque nós vamos nos alegrar com o sofrimento de alguém, como se demônios nós fôssemos. A nossa alegria não é porque a gente vai se alegrar com a vingança exercida sobre alguém. A nossa quietude em Deus vai ser por confiar nele e na sua justiça, na consciência de que ele faz a sua justiça, como ele fez justiça sobre Cristo. É muito chocante a obra realizada sobre Jesus Cristo. Na semana que vem a gente vai ver o Salmo 22. O Salmo 22 tem uma expressão, só um spoiler rapidamente. O Salmo 22 tem uma expressão maravilhosa que Jesus vai usar lá no Getsemane, lá na crucificação. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus diz isso, essa é uma das 7 palavras da cruz, né? O Jesus está pensando exatamente essa expressão do Salmo 22. Ou seja, o sacrifício sobre Cristo foi muito mais doloroso e muitas vezes nós não nos damos conta disso. A gente fica mais chocado com o juízo de Deus sendo exercido sobre pecadores, porque nos é chocante, mas o juízo de Deus sendo exercido sobre o santo, que é Cristo, o único santo, o único perfeito, o único imaculado, sem defeito, sem mácula, nenhum outro Maria não é, nem nenhum outro ser que passou por essa terra é. Pensa nisso. Se você se choca tanto ao saber do juízo de Deus sobre o ímpio, né, sobre aquele que se rebela contra Deus, ou no verso 8 do Salmo que lemos, né, no verso 8 do Salmo 21, sobre aquele que odeia Deus, se você se choca mais com isso, se você se choca mais com o juízo de Deus, Deus esmagando o seu filho na cruz do Calvário, fazendo de Jesus uma maldição, fazendo de Jesus a maldição, aquele que é bendito eternamente, sendo agora maldito para a redenção daqueles que Deus chama para serem seus. Então, onde é que vai estar a nossa quietude e a nossa não incômodo? Onde está o nosso não incômodo com isso? Primeiro isso é lá no futuro, né? O que Jesus nos chama para hoje é amar a todos, amar o ímpio, né? E eu acho que o Edward trata disso aqui de uma maneira muito boa, né? Por isso eu vou parar de falar aqui e vou ler a passagem que o Piper cita sobre o Jonathan Edwards, né? Nessa obra que ele mencionou. Ele vai dizer o seguinte: esse contentamento do cristão em Deus, ainda que seja no juízo, não é porque os servos de Deus no céu são sujeitos a qualquer disposição desfavorável. Não haverá tristeza no céu, não haverá angústia no céu. E aí, gente, é uma coisa chocante, né? Mais chocante ainda, para piorar talvez a sua mente, seu coração. Mas nós não ficaremos chocados de não vermos, se assim acontecer, os nossos entes mais queridos no céu. Chocante ouvir isso, né? Mas é isso mesmo. Né? As pessoas mais amadas da nossa proximidade, esposas, pais, filhos, netos, eles são mais amados no contexto atual. Na eternidade, esses vínculos familiares não existirão. E nós diremos para o Senhor: Senhor,
tudo que tu fazes é perfeito. Se foi assim é porque tu és perfeito. Chocante isso, né? Ainda mais no próprio meio da cristandade, povo evangélico, né? O evangélico quer ir para o céu não para ver Deus, ele quer ir para o céu para ver o tio que morreu, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas falam, eu vou para o céu porque eu vou ver meu tio que morreu, que eu gostava tanto dele, meu avô que morreu, que eu gostava tanto dele. Quer dizer, o sujeito não quer ir para o céu para contemplar a face do Criador, para contemplar a face do Redentor, ele quer ir para o céu para encontrar pessoas que são queridas, ou que foram queridas na Terra. Então eu sei que isso que eu estou falando é de uma dificuldade de compreensão, só pedindo a Deus misericórdia para a gente compreender isso, né? Mas fundamentalmente o que ele está querendo dizer é isso, né? Os santos no céu, os servos de Deus remidos na eternidade, eles não vão ter deleite em Deus, em toda a obra de Deus, porque no céu não haverá tristeza, né? Nem essa coisa do tipo, eu vou me esquecer, né? Eu vou me esquecer. Não, ninguém vai se esquecer, a gente não vai sofrer amnésia, a gente só vai ter uma outra disposição mental, uma outra disposição de coração, né? Teremos corpos não corrompidos, né? Aquilo que a palavra de Deus vai dizer, corpos incorruptíveis. Mas vamos lá, é uma verdade difícil, né, de digerir. Peçamos a Deus que nos dê entendimento, sabedoria para a gente ir digerindo ela. Olha, um servo de Deus não vai ter angústia, né? Ainda que veja o juízo de Deus sobre pessoas, porque, em primeiro lugar, no céu não haverá nenhuma disposição desfavorável. Pelo contrário, a alegria do servo de Deus será fruto de uma disposição agradável e excelente. Será fruto da perfeita santidade e conformidade com Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. A nossa mente será conformada à mente de Cristo. É isso que ele está dizendo, né? O que não acontece hoje em dia, o que não acontece nos nossos dias, a nossa mente será plenamente conformada à mente de Cristo. Não será porque eles têm prazer em ver miséria dos outros, consideradas em termos absolutos. Os condenados sofrendo a vingança divina não serão motivo de quietude por parte dos santos, por conta da sua miséria, ou porque é prazeroso ver miséria de outros meramente por sua própria... Como sendo isso um fim em si mesmo, né? Não se deve interpretar aqui que eles, os servos de Deus, remidos na eternidade, devem se alegrar na satisfação do sentimento de vingança. Isso é o diabo, né? O diabo tem prazer de ver o sofrimento, né? Mas eles se alegram ao verem a justiça de Deus. Bem na linha do que a gente vem dizendo, né? Ele vai dizer, no tempo atual, e aí ele cita Romanos 9, né, versos de 1 a 3, conheça lá, que é uma passagem maravilhosa, é Paulo dizendo assim sobre os judeus que não aceitaram Cristo, né, que ainda não tinham recebido Jesus como Salvador. É Paulo dizendo lá assim, eu mesmo desejaria ser anátema, né, maldição, excomunhão, a fim de que os meus compatriotas fossem alcançados pela graça de Deus. Tamanho é o meu amor por eles, né? Mas não é assim, né? Não adianta eu querer ser anátema para que o evangelho os alcance. Não é assim que funciona, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, essa é a dor do meu coração, de ver pessoas a quem o evangelho está sendo anunciado, a quem o apelo de Deus está sendo feito, se arrepende, se volta para o Criador, evita esse juízo de Deus sobre você, e as pessoas continuam preferindo viver suas próprias vidas autonomamente, sendo senhoras de si mesmas, né? Então ele vai dizer assim, olha, agora é a nossa tarefa amar a todos os homens, embora sejam ímpios. Ímpio aí não pensa só, pessoa que mata os outros. O ímpio é aquele que não se rende diante do Senhor. Ele pode ser uma pessoa de uma convivência social maravilhosa, uma pessoa de bom coração. O ímpio é aquele que não se rendeu diante do Salvador, diante do Senhor, né? Então ele vai dizer assim, agora é nossa tarefa amar todos os homens, embora sejam ímpios, ainda que não se voltem para Cristo. Mas não será nossa tarefa amar os homens depois dessa vida, a todos os homens, né? Cristo, por meio de muitos preceitos da sua palavra, faz do amor a todos os homens a nossa tarefa. Então hoje nós recebemos a ordem de amar os homens, ainda que insultem a Deus, e os nossos inimigos e perseguidores. Recebemos essa tarefa. Devemos amar todos os homens, até mesmo os ímpios. Sabemos apenas que Deus os ama. Por ímpio, estamos querendo dizer, como qualquer homem que seja, sabemos que alguém que Deus amou desde a eternidade, e sabemos que é Cristo quem o amou com um amor sacrificial e colocou o nome, enfim, e se sacrificou por ele, né? Agora devemos buscar
e nos preocupar com a salvação de homens que insultam a Deus, a quem ele chama de ímpios, né? Porque agora eles são objeto desse amor, eles são alvos desse amor. Ainda é dia de graça, ainda é dia de favor para essas pessoas, e elas têm a oferta da salvação. Cristo ainda está buscando a salvação dessas pessoas. Ele os está chamando, convidando e persuadindo, dizendo: voltai-vos, voltai-vos, porque vocês morreriam. Mas não será assim do outro lado, né? Não será assim, né, no mundo, né? Palavra difícil, né? Palavra doída aí, mas mais uma vez, Senhor, que os nossos corações compreendam a Tua glória. E o nosso descanso, né? O nosso refúgio é lá no verso 13, né? Ainda que a gente não compreenda nada disso, Senhor, é assim que a Tua palavra se revela como verdade. Essa é a verdade da Tua palavra. O rei, que aqui primeiramente é Davi, para nós o rei é Cristo. A vitória de Davi é uma vitória temporal, é uma vitória da época, que faz com que o povo de Israel fosse preservado. Mas nós temos hoje uma vitória de um outro rei, a vitória do rei Jesus Cristo. Ele venceu, né? Então, na tua força o rei se alegra. Isso é muito mais do que uma expressão de Davi, é uma expressão sobre Cristo falando da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a maldição, da vitória sobre a morte. Que o nosso rei não é Davi, que o nosso rei, que é Jesus Cristo, que o nosso rei, que é Cristo, conseguiu por nós, né? Então, esse salmo é um salmo que aponta para um rei muito mais sublime, muito mais poderoso, muito mais Senhor, para o rei que é Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus, eu, você, a gente ecoa, a gente tão somente ecoa. Se a gente compreendeu tudo isso, o Senhor, a fim de preservar o seu povo, levou o seu rei para a guerra, levou o seu rei para o combate. Ele desceu ao Hades, não é isso que está escrito lá no credo apostólico, né? Ele desceu ao Hades, ele veio pregar a nós, os espíritos em prisão, ele veio nos libertar do império das trevas. Ele é o rei vencedor, que morreu a nossa morte, a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ter vida. Temos vida na ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte. Vida na sua vida eterna. Eu não estou falando só de morar para sempre no céu, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, vida é muito mais do que morar para sempre no céu, né? Hoje eu vi alguém falando isso, para o cristão, salvação diz respeito a morar eternamente no céu. Isso é muito pouco, é óbvio que não é só isso. Salvação diz respeito a ter prazer na presença do Criador, diz respeito a ter deleite, gozo, prazer na comunhão, na presença do Criador, na compreensão da mente, do coração do Criador, ou mesmo compreendendo uma passagem difícil como essa, né, que é para um coração não convertido algo espantoso demais e até odioso, né? Não raras as pessoas. Qualquer coração, uma pessoa qualquer ouvindo uma coisa como essa poderia dizer assim: Ricardo, você não está falando de Deus, você está falando do diabo. Não estou falando de Deus. É que o nosso coração vê dessa forma, né? Nosso coração não nascido de novo. Mas se Deus alcançou, regenerou e vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, Ele vai construindo essa consciência, né, no nosso coração e na nossa mente. Que consciência? Ele é o Redentor. Ele é o Rei Redentor nosso. Derramou sobre Cristo, o Rei, a sua ira para proteger aqueles que se abrigam debaixo de Cristo. E aqueles que não se abrigam debaixo de Cristo permanecerão sobre a justa ira de Deus. São esses a quem Deus se refere como aqueles que diz o verso 8, né? Aqueles que odeiam a Deus. Palavra dura, né? Mas é essa mesmo, né? Aqueles que odeiam a Deus. Essa expressão ódio, inimizade contra Deus, nós encontramos essa expressão várias vezes, né? Em João capítulo 7, verso 7, a palavra de Jesus vai dizer assim: o mundo me odeia, porque eu falo para o mundo que eu falo a verdade. Eu não faço a massagem no ego do mundo. Nós vivemos hoje em dia nos dias da massagem, né? A gente nada pode falar, nada pode chocar, nada pode incomodar ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, senão todo mundo fica muito magoado, né? Jesus não tinha essa preocupação. Por isso Jesus vai dizer assim, abre aí João 7,7, você vai ver isso. Jesus vai dizer: o mundo me odeia, e porque eu falo a verdade. O mundo não pode odiar vocês, porque vocês estão de acordo com o mundo. Mas o mundo me odeia porque eu falo o que o mundo odeia. Mas por outro lado, no capítulo 15 de João, versos 18 e 19, Jesus se dirige aos seus discípulos, portanto a mim e a você, dizendo: se o mundo vos odeia,
saibam que, primeiramente, ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como, todavia, vocês não são, antes dele, do mundo, vos tirei. Por isso, o mundo vos odeia. Enfim, Jesus vai usar muitas vezes essa expressão. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 7, e também em Tiago, no capítulo 4, no verso 4, a gente vai encontrar expressões parecidas. Anota aí que você dá uma olhadinha depois. Romanos 8, 7 e Tiago 4, 4. A expressão é essa, basicamente. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. É ódio contra Deus. Um coração não pensa, mas fulano é tão legal, só falta se converter. Gente, sinceramente, se o coração não está voltado para Cristo, se não se arrependeu, se não crê em Cristo, a pessoa pode ser maravilhosa. É óbvio que o que ela carrega dentro dela é repulsa a Deus, é ódio contra Deus. E é claro que ela não vai dar esse nome. Esse nome é muito chocante, ela não vai dizer que é isso. Mas é isso, né? Essa é a expressão da palavra de Deus. Por isso é a expressão que a gente encontra ecoada também aqui no verso 8 do Salmo 21, né? Mas nós nos alegramos em quem? Em Cristo. Na redenção ou no juízo, nós nos alegramos olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. A Tua mente é muito mais elevada do que a nossa e o nosso prazer é ver o Teu nome sendo exaltado. Seja como for na minha vida, seja como for na história da humanidade, a nosso prazer e a nossa alegria, essa é a satisfação do nosso coração, essa é a resposta do nosso coração. Qual? Exalta o Teu nome, Senhor. Exalta-te, Senhor. Exalta-te na Tua força. É o verso 13. É onde a gente encerra. E a gente vai para casa aí, né? Com esse verso 13, né? Ou seja, que meu coração se alegre em Deus e seja a obra de Deus que vier a acontecer, eu possa dizer, Senhor, exalta-te, Senhor, na Tua força. Seja tudo que foi exposto, né? O verso 13 faz esse encerramento. Exalta-te, Senhor, na Tua força. Nós cantaremos e louvaremos o Teu poder. Que seja assim para você, meu irmão. Que seja assim para nós. Que os nossos corações tenham tanta alegria no Senhor, que mesmo as coisas que nós não compreendemos por hora, nós possamos descansar sabendo que estamos nas mãos do sábio, do poderoso, do amoroso Senhor, que derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho, a fim de redimir todos aqueles a quem Ele elegeu, predestinou desde antes da fundação do mundo e que hoje chama as suas ovelhas para que ouçam a voz do bom pastor que é Cristo. E haja então um só rebanho, um só pastor, e que esse rebanho continue dizendo, exalta-te, Senhor, exalta-te na Tua força, faz a Tua obra como Tu queres. Nós cantaremos e louvaremos o Teu poder, conforme for que Tu vieres a fazer a Tua obra. Seja assim para nós, irmãos, que Deus nos abençoe, que os nossos corações tenham paz no nosso Senhor, no nosso Redentor. Vamos orar, vamos evangelizar. Se essa realidade traz tristeza e indignação ao seu coração, então evangeliza. Então fala de Cristo para os outros. Essa é a possibilidade que temos, né, de ser usados por Deus para que a voz de Cristo ecoe no coração dos seus, a fim de que se voltem para o Redentor, a fim de que desfrutem não da ira, mas do amor do nosso Deus. Que a gente continue dizendo, exalta-te, Senhor, exalta-te na Tua força, nós, exalta-te no Teu poder, na Tua força, nós cantaremos e louvaremos o Teu poder, a Tua força. Cabe a nós isso. Temos uma boa noite, irmãos. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós Te louvamos. A Tua palavra é maravilhosa e rica. A Tua palavra abre o nosso entendimento. O Teu Espírito Santo abre a nossa mente. Nós Te pedimos mais amor em nossos corações pela alma perdida. Nós Te pedimos mais amor por aqueles que ainda não Te conhecem. Nós Te pedimos mais amor em nossos corações por aqueles que ainda insultam, se rebelam contra Ti. Nós Te pedimos que o Senhor faça de nós instrumentos da Tua paz na vida dos outros. Te pedimos que o Senhor faça de nós instrumentos de evangelização na vida dos outros. Sabemos que o Senhor é o bom pastor e a Tua palavra quem diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. E nós sabemos que as Tuas ovelhas espalhadas por esse mundo, só elas ouvem a Tua voz
porque assim o Senhor quis, elas ouvem a tua voz por meio do teu povo, do testemunho do teu povo, de cada um de nós aqui presente. Então dá-nos coragem, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos mansidão, dá-nos graça, dá-nos amor ao nosso próximo, para falarmos, para sermos instrumentos teus de uma libertação muito superior a qualquer outra libertação política, econômica, social, de uma libertação das trevas no coração do pecador. Em nome de Jesus, nós te pedimos que isso não nos isente de nos compadecermos da necessidade do necessitado, de comida, de abrigo, de dignidade. Tenhamos também esse sentimento, essa empatia, essa compaixão, mas que tudo seja, Senhor, para a glória do Teu nome, tudo seja, Senhor, para a conscientização do Teu amor alcançando outras vidas através da vida do Teu povo aqui presente. Sonda cada um dos nossos corações, nós também carregamos em nós preocupações, temores, anseios, ansiedades, angústias. Então aquieta o coração do Teu povo, apacenta o coração do Teu povo, inclina o coração do Teu povo a Ti, para que nós possamos ter prazer em Ti, deleite em Ti, solução, resolução dos nossos corações em Ti, Senhor. Seja o Senhor a alegria da nossa alma. Exalta-te, Senhor, e dá-nos a graça de ver o Teu nome sendo exaltado em nossas vidas, em nossa vizinhança e em toda a terra. Dá-nos a graça de ver o Teu nome sendo anunciado, vidas sendo alcançadas, países sendo alcançados, bairros, vizinhos, parentes sendo alcançados para a glória do Teu nome e para a alegria do Teu povo. É a nossa oração. Guarda-nos debaixo da Tua graça, dá-nos uma noite de sono abençoada e um restante de semana também conduzido na Tua presença, Pai amado. Nós oramos